a existência dos anjos. Colossenses capítulo 1, verso 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por que creio na existência dos anjos? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Sempre foi difícil para o ser humano crer em que não pode se ver ou tocar. Por isso, o homem tenta firmar a sua fé com objetos, amuletos, pessoas, heróis, governantes, deuses visíveis, feito pela mão de um homem. O homem é terreno e tem dificuldades em acreditar que uma dimensão celeste em um mundo espiritual possa existir. Os anjos são invisíveis aos nossos olhos e foram criados por Deus e integrado ao nosso mundo visível. Então, qual é a base para crer na existência dos anjos? Eu posso citar aqui João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também temos 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, crer na existência desses seres celestiais é crer na palavra de Deus e na Bíblia. E a fé que o Senhor nos deu é a prova das coisas que não se veem. Assim, podemos afirmar que os anjos existem, somente através da palavra de Deus. Então, quando os anjos foram criados, já que eles existem? Jó, capítulo 38, verso 7, nos faz a seguinte pergunta: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Porque não há menção da criação dos anjos em Gênesis 1. Será que eles foram criados antes dos céus e da terra? O livro de Jó pode nos ajudar a entender. Onde tu estavas, Jó, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Quem seriam esses filhos de Deus? Também no mesmo livro de Jó, capítulo 1, verso 6, diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, mesmo sendo um anjo caído, ainda tinha acesso às reuniões de Deus com os seus anjos. Então, qual foi o primeiro processo da criação de Deus? Lá em Colossenses, capítulo 1, do verso 16 e também o verso 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, nós podemos entender melhor a criação dos anjos analisando o processo da criação de Deus, que foi dividido em 3 fases. A gente pode dizer que a primeira fase é a criação das coisas espirituais. E essas coisas espirituais, podemos incluir os anjos, os principados, as potestades. E a segunda fase é a criação das coisas materiais. Quem são essas coisas materiais? O universo, a Terra, os planetas, são coisas materiais.
E a terceira fase são a criação da vida sobre a terra, né? Que é o ser humano, os animais, né? E todo ser vivente. Então, antes da segunda fase e da terceira fase, Deus já havia criado as coisas espirituais. Os anjos acompanhavam, jubilavam com tudo o que estavam vendo a criação de Deus. Então, a gente pode confirmar isso em Jó, capítulo 38, do verso 1 ao 7. Quando nós lemos no contexto, nós conseguimos entender bem essa passagem de Jó. Então, nós temos uma conclusão. Antes de Deus criar as coisas materiais, as espirituais já tinham sido criadas. Quando a Bíblia cita a expressão exército do céu, dependendo do contexto, pode ter duas interpretações. E no caso de Gênesis 2:1, Salmos capítulo 33, verso 6 e Neemias capítulo 9, verso 6, refere-se também aos anjos. Não conseguimos fixar o tempo em que foram criados os anjos, uma data exata, mas, como consta em Jó, capítulo 38, do verso 4 e verso 7, podemos entender que foi antes da criação da matéria. Tanto que, quando Deus terminou de criar o homem, fez-lhe uma companheira e os colocou no jardim do Éden. Nesta época, Satanás, que era um anjo caído, já havia se rebelado e estava de prontidão para enganar o ser humano. Podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e João, capítulo 8, verso 4. Fique na paz.